E era começando a 18, 30 meses, é um sucesso. Dois marcos, em cima, você clica lá e ela dá uma cabeça. Então, fala galera do CaveCast, Cavernautas, nós estamos começando mais um episódio hoje do CaveCast, um episódio especial. A gente vai já apresentar aqui nosso convidado. Eu vou me apresentar, eu me chamo Lucas, sou um dos hosts aqui do CaveCast. Nós estamos com a presença ilustre aqui de uma pessoa que não tinha visto em alguns outros episódios. É um cara... Tava de férias. Tava de férias, né? E aí, descansou? Férias. Tirou a mente aí? Beleza. Deu uma aliviada, né? Foi, né? Ele vai se apresentar, fala de você, meu amigo. Elias, também faço parte aqui desse projeto, desse podcast, estamos aí nessa batalha. Isso aí. Tem nosso filmmaker também, que ele tá ali no... Como é que é o nome? Os bastidores. Os bastidores, né? Tá ali tirando umas fotos ali, o Rickson. Parece aí. Tá evoluindo. Tamo junto. E a gente vai começar um episódio especial, um cara que a gente já trouxe aqui, um cara que eu tenho muito respeito. É um empreendedor de sucesso aqui na nossa região e nos próximos anos aí vai ser alguém reconhecido no Brasil, eu creio. O nome dele é Miguel, ele vai contar um pouco aqui, fala um pouco aí só do teu nome, das tuas redes sociais, a gente sempre coloca, né, da tua empresa. A câmera é sua. Tá. Sou Miguel Freitas, sou farmacêutico de profissão e hoje sou gestor, como o povo fala, CEO da Verde Vida, que agora está se transformando em Contém Vida. Então a gente hoje veio falar a respeito disso. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, estou há quase 15 anos no Acre, amo essa terra e hoje vamos contar um pouquinho dessa mudança de Verde Vida para Contém Vida, né? E é isso aí. E se você ficou curioso sobre a história do Miguel, a gente já gravou um podcast com ele, vai aparecer em algum lugar aqui, a gente vai colocar a notificação. Ou embaixo, né? Ou embaixo ou em cima, você clica lá e assiste para saber um pouco mais da história desse cara, que você vai ter muitos insights para sua vida, não só como na área do empreendedorismo, mas para sua vida. É sempre um aprendizado, tá aqui. E então, Miguel, como é que surgiu essa mudança? Qual foi o passo que você, como gestor, chegou assim, cara, agora eu vou franquear, vou para a parte de franchising, né, no inglês. Como que tomou essa decisão? Então, nós vamos fazer 15 anos agora em 2023, setembro de 2023. E quando nós estávamos próximos dos 10 anos, nós começamos a ficar um pouco mais felizes com o nosso faturamento, vendo o tamanho da nossa empresa, vendo onde nós podíamos chegar. E a gente começou a entender assim, cara, eu comecei a discutir muito na época eu tinha o meu sócio Itamar, com minha esposa, que sempre está ao meu lado aí. A gente começou a discutir muito como é que a gente vai, como é que eu posso fazer com que isso cresça. Poxa, a gente está num estado que ainda é pequeno, relacionado aos outros estados do nosso país. Uma população limitada ainda no sentido de quantidade. Eu acho que o Acre não cresceu 30 mil habitantes, 50 mil habitantes nessa época que eu estou aqui nesses 15 anos. Então, a população ainda é pequena, entendeu? Eu lembro que quando chegou aqui tinha uns 350, 380 mil habitantes, hoje deve ter uns 400 mil habitantes. Rio Branco, uns 440, Rio Branco. Rio Branco, já o Acre tinha uns 700 e pouco, deve ter perto de 800. Então, assim, acho que tem uns 800 e pouco. Então o crescimento não foi muito grande, então assim, o mercado consumidor também não cresceu muito. Então a gente começou a imaginar assim, como é que a gente vai crescer? E aí de 2010 para cá a gente aumentamos nossas lojas, nós hoje temos 2 lojas em Rio Branco, nós temos em Cruzeiro do Sul também, que aí é o nosso primeiro modelo que a gente está trabalhando. E depois a gente disse, cara, e aí, o que é que a gente vai fazer para a gente continuar prosperando e expandindo? Além do que, quando a gente chega a um certo momento, a gente diz, meu amigo, eu consigo ainda entregar mais, eu consigo fazer mais. Foi tão bacana aquilo que a gente conseguiu construir, seja na parte boa, né, que a gente conquistou, seja na parte ruim que a gente aprendeu. Então eu gosto de dizer que as coisas que acompanham da gente da forma ruim, as dificuldades, tudo isso, são aprendizados. Já as coisas boas são o resultado daquilo que a gente aprendeu e corrigiu, né? E também os méritos que nós temos, né? Então assim, a gente precisa fazer uma coisa. Então, quando foi há 2 anos, a gente, há 5 mais ou menos, a gente começou a tentar registrar nossa empresa, né? Quando deu 10 anos, a gente começou a pensar nisso. E infelizmente o nome Verde Vida já existia, uma farmácia de manipulação com esse nome no interior de Minas Gerais.
Nós procuramos a farmácia para tentar conseguir ter esse nome. Nós aguardamos a questão do NPI, que faz o registro da marca do nome comercial das empresas. E a gente, infelizmente, não conseguiu ter essa marca. E há 2 anos, quando realmente a gente decidiu, que eu estava decidido realmente a essa expansão, a gente precisou em outra marca, né? Então, como a marca Verde Vida já era muito forte aqui, a gente pensou em algo que pudesse estar relacionado ao que nós fazemos. Nossa farmácia, né, é uma farmácia que quer entregar saúde, beleza, bem-estar. E a nossa missão é acolher e cuidar com amor e respeito. Então, tudo isso está relacionado à nossa vida, ao nosso dia a dia. Repete aí a missão, Miguel, eu achei interessante. Acolher e cuidar com amor e respeito. Acolher e cuidar com amor e respeito. Não só nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros, nossos amigos, mas nossos colaboradores também. Então, essa é a nossa missão, né? Então, a gente, voltado disso, a gente, cara, e também a gente teve uma experiência de uns anos que a gente trabalhou com alguns locais que vendíamos suplementação. E nesses locais o nome era Contém Verde Vida, que continha a Verde Vida, farmácia de manipulação, vendendo suplemento em alguns lugares, como academia, shopping. E eu me recordo, em todo lugar que eu ia tinha lá, Contém Verde Vida, Contém Verde Vida. Isso foi uma estratégia de marketing nossa naquele momento. A gente entendeu que o quê? Cara, a gente agora precisa massificar nosso nome. Então, como é que você massifica o nome? Através de estar em todo lugar. Como eu lembro que eu dizia no CrossFit que a gente teria que... O cara vai puxar um bicho para cima, olha o nome da farmácia. Olha para frente, farmácia. Olha para o lado, farmácia. Então isso massifica e isso fica no seu subconsciente. Sabe outra coisa, Miguel? Desculpa te interromper, mas eu lembrei que eu preciso falar, senão eu esqueço. Em todo lugar que eu passava também, eu via pessoas correndo. Aí quando eu olhava, o cara tava com a blusa. Exatamente. Da Verde Vida. E aí isso massificou bastante. E aí a gente fez, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de ser Contém Verde Vida, em vez de ser Verde Vida, vamos trabalhar o Contém Vida. Contém é da palavra conter, de ter, de estar presente, de fazer parte, entendeu? Então o que é que faz parte da vida? Acolhimento, amor, respeito, saúde, beleza, bem-estar, isso faz tudo parte da vida. Então nós tivemos essa ideia do Contém Vida e graças a Deus foi uma ideia que ficou bastante assim, foi algo assim que a gente disse, é essa mesmo. Sentiu então, o feeling, né? Sentimos o feeling dela e não teve aquele, discussão, vamos ser outro, não. Quando a gente colocou o Contém Vida, a gente viu o layout dela, que já era relacionado à marca antiga, que era Verde Vida, ficou bacana demais, entendeu? Então, essa daí já não teve uma mudança muito drástica, né? Porque tirou só o verde. Exatamente, Contém Vida. E aí é essa marca que a gente agora quer trabalhar e quer expandir aí para o Brasil, diante de tudo aquilo que a gente imaginou, da entrega. E há 1 ano eu comecei a trabalhar mais focado nessa parte da franquia, da franchise. Então a gente foi pesquisar, foi conversar com fornecedores, foi conhecer farmácias, foi conhecer franquias e viu que realmente a entrega que a gente poderia dar estava à altura da que as melhores do país dão, ou se não melhor. E aí foi aí que a gente fez. Agora é hora da gente crescer, expandir. Então vamos dizer que foi um processo natural do teu crescimento, né? Tu sentiu que chegou, tu já tinha uma marca consolidada, né? Tu já tinha um nome no mercado, tu já tinha um faturamento sólido ali, né? Tu entendeu que era um próximo passo agora, né? Mais um desafio que o grupo poderia fazer, né? Isso. Eu lembro que a gente trabalhando no planejamento nosso estratégico de 2019, a gente estava trabalhando antes da pandemia. Antes da pandemia. Nossa visão, né? Então nossa visão era o quê? Era ser a maior e melhor farmácia, mais bem organizada do região norte e ter uma nova filial em Porto Velho, em Rondônia. Só que a gente entendeu que o quê? Que existe você ter o seu negócio próprio, ser uma rede própria, né? E ter o crescimento através da franquia. Você pode expandir de diversas formas, né? Então, assim, o negócio próprio, a rede própria, ela vai dar uma lucratividade maior, porém um trabalho operacional maior e um desgaste maior. Já a franquia, a gente vai trabalhar o quê? A franquia vende know-how. Ela vende aquilo que você aprendeu durante anos e anos, né? E ela tem uma lucratividade menor, ela tem um trabalho operacional menor, mas a escalabilidade dela é maior. Bem maior, né? Entendeu? Então a gente preferiu seguir exatamente para a gente conseguir entregar muito mais aquilo relacionado à nossa gestão do que... Porque se a gente consegue entregar a nossa gestão, as pessoas conseguem operacionalizar. Sim. Mas se a gente não consegue entregar a gestão, nem a gente operacionaliza. Verdade. Entendeu? Então a gente trabalhou muito voltado e pensando nisso. Então foi aí que a gente decidiu. E aí a gente
não decidiu mudar a nossa visão, né? Então a gente vai ser hoje, nós vamos ser a melhor e maior farmácia e mais bem organizada da região norte, vamos ser do país. Então a gente mudou nossa visão. Esse papo empresarial, eu represento aqui o público que vai assistir, que não vai entender nada do que ele falou de franquia. Eu sou essa pessoa, estou representando. Deixa eu te fazer uma pergunta. A franquia ela é mais fácil de se expandir. Isso. Como você consegue escalar ela? Fazer com que você, por exemplo, para eu ter um negócio próprio, vamos supor, eu vou abrir uma farmácia em Rondônia, certo? Eu tenho que ter um número X de colaboradores, eu tenho que fazer todo o processo operacional, tenho que ter tudo isso. Se eu vendo uma franquia, eu estou fazendo com que você que está comprando minha franquia faça toda essa parte operacional. E ao mesmo tempo que eu vendo para você, eu vendo para você e já posso estar vendendo para outro. Por quê? Porque eu vou estar passando todo o meu conhecimento para você que eu posso estar para outro. Mas se eu vou para uma rede própria, eu tenho que desgastar todo o meu tempo nessa rede própria até que ela dê resultado. Aqui, com o franqueado, não. Eu vou ensinar ele a dar resultado. Tá entendendo? Ou seja, se tu for para um outro lugar, tu vai ter que começar do zero. Do zero, exatamente. Até chegar onde tu já está. Lá e a franquia não, a pessoa que vai se responsabilizar... Isso, ela vai se responsabilizar, mas ela vai ser a pessoa que vai ter que prosperar junto comigo. Entendi. Uma gestão compartilhada. Ele vai crescer junto. Fica até mais fácil para o franqueado. Né? Exatamente, porque ele vai saber todos os caminhos a seguir e ele não vai passar pelas dificuldades que eu passei. Exatamente. E outra assim, a gente não está falando de uma empresa que tem 2 anos que a gente está falando agora há pouco, é 15 anos. Quase 15 anos. São 15 anos de caminho de pedras que o Miguel, no início da gestão, e agora o Miguel que já está num processo de expansão maior, vai passar para alguém, né? Vai entregar, pronto, aqui está aqui. Segue isso aqui que dá certo, né? Então eu consigo escalar mais rápido, franqueando. Então eu consigo vender muitas unidades mais rápido do que estar abrindo várias unidades. Além do que, quando eu franquio, o custo de tudo é do franqueado. E quando eu abro rede própria, o custo todo é de quem? É meu. Então, daqui que eu tenho um capital suficiente para isso, vai ser mais demorado. E difícil também, desgastante. Então, e já na franquia, não. Eu vendo para você, e o capital são de vocês. E lá na frente a gente vai prosperar junto pela entrega que a gente vai ter junto e da expertise que nós criamos. No caso, para me entender também, o pessoal que não entende. Pode perguntar, fica bem claro. O franqueado, ele tem que utilizar o mesmo nome Contém Vida ou ele pode colocar outro nome e vender só produtos do Contém Vida? Isso. Nós temos uma lei de franquias, né? Nessa lei de franquias, que é uma lei bem pequenininha, que no instante você lê. Só que aí você faz um contrato, tanto o contrato... exclusividade? O contrato com o franqueado, como tem que seguir a circular de oferta de franquia, que é a chamada COF. Nessa circular de oferta de franquia tem todos os parâmetros e tudo que você pode fazer ou não. Mas sim, é uma obrigatoriedade você utilizar o nome da marca do seu franqueado, da sua franqueadora, sim. Desde que você quer mudar o nome, a não ser que o seu franqueador exija isso. Mas isso na lei de franquias é permitido, desde que isso esteja de acordo no contrato e nessa COF. Entendi. Entendeu? Então tem que ser mas assim, não é interessante você trabalhar com a franqueadora que você tem, no caso, Contém Vida, com outro nome, entendeu? Então por quê? Porque o know-how, tudo isso, os fornecedores, o nosso trabalho de produtos e tudo, está totalmente relacionado ao que a marca maior, que é a marca franqueadora, detém, entendeu? E aí, inclusive, você falando isso, você fala dos produtos. Então, os produtos também, eles têm que ser homologados pelo franqueador, entendeu? Então, se você quiser vender qualquer tipo de produto que não seja do nosso hall de produtos, você precisa dar permissão, entendeu? Então, assim, é um trabalho em conjunto, entendeu? Onde você vai ter um pai e um filho. O pai vai ensinar o filho como crescer na vida. Só que o pai vai precisar da autorização do filho para fazer as coisas que ele quer fazer. Sim. E sabe o que é legal, Miguel? É porque tu fala assim, né? Por exemplo, tu tem 15 anos de experiência no Acre. Aí você vai, por exemplo, se tu fosse começar do zero lá em São Paulo, tu ia ter que aprender as especificidades de São Paulo, etc. Já com um parceiro franqueado lá de São Paulo, né, por exemplo, ele já sabe como funciona, né? Então ele pega ali a tua experiência, o teu know-how, coloca no bolso, e ele também pega a parte que ele tá ali, que ele conhece a cidade, conhece a região, conhece o público, né, etc. E aí vocês vão caminhando junto. Por isso que é interessante a gente trabalhar o perfil do franqueado, entendeu? Porque a gente precisa saber se o cara, como eu falei no começo, se ele vai ser
Um cara que ele só quer investir ou Sim. que ele vai investir e operacionalizar. Porque a operação do nosso negócio ela é muito importante. Não só do nosso, mas de todos. Entendi. Mas como a gente lidar com vidas, com uma parte muito minuciosa, que a gente não pode cometer erros. Com certeza. Então você não é só você investir, mas é você investir e saber quem está operacionalizando. No caso, quem operacionaliza uma farmácia de manipulação normalmente é o farmacêutico. Entendeu? Então a gente está vendendo para farmacêuticos que querem investir? Estamos. A gente está vendendo para investidores? Estamos. Mas a gente precisa entender como é que ele quer fazer com que esse negócio funcione. Dele, né? Entendeu? Como ele quer fazer com que esse negócio funcione. Entendeu? Porque isso é muito importante, porque a gente sabe também que vão aparecer diversas pessoas. E tem franquias aí que às vezes não dão certo, por quê? Porque o cara não tinha aquele perfil, mas às vezes a gente só conhece depois de um tempo o perfil daquele cara. Né? Então, mas são coisas que vão acontecer, faz parte do processo de expansão. É quase que obrigatório acontecer, né? Com certeza, entendeu? Hoje eu conheço franqueados que reclamam pra caramba de franquias gigantescas que falam, cara, infelizmente eu vendi para aquele cara no começo errado, eu vendi para aquele outro errado, e hoje eu sei que para as pessoas que eu posso vender. Mas para até chegar a isso, né, vai demorar muito. Vai demorar, eu espero que não demore. Vai demorar menos do que tu imagina. Se Deus quiser. Mas, Miguel, um dado interessante de falar de franquia que a gente estava conversando agora há pouco é que, segundo o IBGE, a taxa de fechamento de franquias no Brasil, 29% fecha nos 5 primeiros anos. Já com franquias, essa taxa ela reduz para 3%. Então, o cara que está investindo numa franquia, né, que está operacionalizando, etc., fazendo parte, ele está comprando também menos risco. Né? E a gente sabe que o cara... Nem todo mundo tem dinheiro para queimar, né? Então, pegando assim a experiência de 15 anos da Verde Vida, etc., o cara corta um gargalo muito grande da vida, né? É porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem compreender quais são as prioridades da empresa dela. Então, elas invertem as prioridades, elas fazem coisas que elas não deveriam fazer. Então, elas acham que o caminho certo seria aquele, enquanto que, na verdade, elas estão fechando os olhos para os outros caminhos. Elas não identificam indicadores que são necessários para que ela analise, para que aquela empresa dê certo. As empresas, a minoria das empresas no Brasil entendem que os números são de extrema importância para você fazer com que o seu negócio vá para frente. Então isso tudo aí é que faz muitas das vezes as pessoas desistirem. Mas elas desistem por quê? Porque talvez elas não estejam seguindo o caminho correto. E quando você tem um franqueado que já tem uma experiência, que já tem uma expertise, que entende de gestão, que sabe de negócio, que sabe da parte operacional, sabe da parte técnica, sabe da parte de gestão, você consegue ter uma assertividade maior. E aí quando você tem uma assertividade maior, apesar das dificuldades que vão vir no meio do caminho, você consegue, a desistência é menor. Verdade. Entendeu? Porque, claro, eu mesmo, quando eu abri o meu negócio, eu pensei muitas vezes em desistir. Entendeu? Que é natural, então, né? a resiliência faz parte disso aí. E o franqueador também faz com que o seu franqueado seja resiliente. Verdade. Entendeu? Através de que dizer, cara, já passei por isso, fica calmo, vamos seguir esse caminho é o certo. Imagina se você não tivesse uma pessoa para dar o segmento, para estar passando essa expertise para você. É isso aí que eu ia falar. Às vezes o Miguel lá no começo, né, não tinha um outro Miguel para falar, ó, eu já passei por isso, Exatamente, faz isso, né? entendeu? Vai por aquele caminho ali, faz aquilo, isso aqui. E a franquia dá a entender que é um facilitador, né? Com certeza. Isso, é um facilitador, com exatamente. certeza. Um facilitador para você chegar, por exemplo, por isso que toda franquia ela fala assim, qual é o meu payback? Quando é que eu vou começar a pagar meu investimento? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Então a gente passa tudo isso. Explica só para a galera leiga, o payback seria explica aí mais ou menos. O retorno do investimento, retorno, né? Exatamente. Olha quando aí, é que vai voltar o meu investimento? Ou seja, já não ia quando saber é que o que era isso. Por exemplo, nossa franquia ela vai ser a partir de R$320 mil já com a taxa de franquia. Eu já ia perguntar. A farmácia pronta. Farmácia pronta, o cara... Para funcionar, R$320 mil já com estoque, para depois do tempo que tiver tudo pronto, tudo prontinho, ela já começar a vender. Então, assim, a partir de 320 mil, dependendo do tamanho. Uma loja dessa, claro que não vai ser. Custo maior, né? Mas, a partir disso, eu abri ela, comecei a vender. Então, depois de entre 18 e 30 meses, é o nosso payback. É quando, a partir dos 18 meses, você já pode, aqueles 300 mil que você investiu, ele já vai ter sido retornado para você. Claro que não vai ser retornado para o meu bolso, mas vai ser retornado como forma de você estar reinvestindo dentro do seu... O negócio que você investiu. E a partir daí você vai começar a ter a sua lucratividade, sua rentabilidade. Entendeu? Que ela a gente está trabalhando para fazer entre 20% a 25% inicial. E se for para parar para pensar, é um processo rápido, né? Isso. Porque quem começa do zero para ter lucro Normalmente as empresas elas começam a ter lucratividade a partir dos 36 meses. É o que eu ia falar. A 40, na verdade é 24 a 48 meses. A pesquisa que eu tinha feito, ela falava que era a partir dos 48 meses. 48 uma média. meses, Depende também do investimento. Claro, do que é do setor, Isso. né?
E assim, do setor. É porque hoje, na verdade, existem algumas franquias que ela tem um poder, um investimento muito alto. Né? Mas aí são franquias com multinacionais, isso tudo. Porém, se você souber seguir os parâmetros e a entrega também da franquia, eu falo muito porque nesse meio você começa a entender assim, cara, o cara é um franqueado. Mas o que é que a franquia entrega para o franqueado para que ele cresça? Verdade. Entendeu? Esse que é o diferencial que eu tenho conversado com as pessoas que já nos procuraram, que graças a Deus já estão nos procurando. Eu vou entregar, mas aí eu falo até assim, parece até clichê de vendedor. Eu vou fazer o que ninguém faz. Na verdade, eu vou fazer o que as pessoas fazem de forma melhorada. Entendeu? Muito melhor. Entendeu? Muito melhor falar Entendeu? isso. Exatamente. Pelo time que a gente tem, que a gente conseguiu, que a gente criou, por saber os caminhos a seguir, por saber os números que você precisa avaliar, por saber os números que você precisa estar focado nele, as prioridades. Então, tudo isso faz parte do que a gente aprendeu lá atrás. Entendi. E, Miguel, uma pergunta interessante. Vamos supor que o cara está assistindo, vamos supor não, a gente sabe que isso vai acontecer. O cara está assistindo, aí ele, cara, eu tenho esse valor, eu acho que eu tenho um perfil. Qual seria o perfil ideal que tu acredita? Seria do franqueado hoje do Contém Vida? Eu vou falar assim, não só do franqueado do Contém Vida, mas eu acho de qualquer empreendimento. Entendeu? Primeiro de tudo é você saber que nenhum negócio vai para frente se você não tiver o acompanhamento dele. Então não é só você chegar, descarregar aquele dinheiro lá mesmo você tendo e deixar ele para lá. A não ser que você tenha uma pessoa que faça essa operação e essa pessoa realmente faça o acompanhamento diário, tal, e isso esteja bem alinhado junto com você que está investindo. Entendeu? Então assim, o acompanhamento de qualquer negócio é o primordial. Porque, e não é um acompanhamento dizer, como é que tá? Não, acompanhamento geral, você entender como está seu laboratório, você entender como está sua entrega, você entender como estão os seus produtos, você entender como é que está o seu financeiro. Gestão, então, né? Essa entrega é que vai é o primeiro passo de qualquer empreendedor. Seja a entrega de suor, mesmo, que você tem que ralar, seja a entrega emocional, de inteligência mesmo, que você tem que desprender no seu negócio. Entendeu? Então, assim, o perfil nosso que a gente procura hoje seja uma pessoa que queira se entregar ao negócio através da entrega que a gente vai dar para ele. Pode ser um farmacêutico? Pode. Tem muito farmacêutico hoje em dia no mercado que está muito seguro. O mercado do farmacêutico hoje não é um mercado que tem um salário muito bom. Na verdade, o salário do farmacêutico ele já melhorou muito. Mas, para você chegar a alguns patamares que todo mundo quer chegar... A maioria almeja, né? A maioria almeja. É necessário você partir para, às vezes, para um concurso público maior, que você precisa de dedicação, de suor, se lascar mesmo, ou você empreender. Então, esse farmacêutico que a gente está procurando, ou um investidor que tenha um farmacêutico operador, que vai realmente desprender tempo, desprender conhecimento e querer entregar. Tem que suar, cara. Tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa. Então, o perfil básico é esse, não só pro franqueado hoje do Contém Vida, né? Pro empreendedor, empreendedor, né? Entendeu? E... Agora, uma observação. Tu foi longe, mano. Tu fez uma pesquisa no IBGE. Foi, parceiro. Aqui é o padrão Cavecast de qualidade. Aqui é padrão Cavecast. Porcentagem, né? Tem que colocar um porcentagem. Tá certo. Porcentagem dos franqueados, né? Parabéns. Mas uma dúvida que eu vejo muito comum, Miguel, eu escuto muito podcast de empreendedorismo, né? Sempre uma pergunta que surge o franqueado é um empreendedor ou que o cara acha que o cara que é o franqueado ele não é um empreendedor, né? Que ele tá só pegando um negócio pronto. Na tua visão como gestor, né? Como empresário? Tem muita gente que acha que franqueado ele pega o negócio de mão beijada e só começa a dar andamento no negócio. E não é, né? É o que ele falou, né? E muita gente pensa isso. Vou pegar uma franquia. Vou pegar tudo de graça, aí vai ser de bom. Eu vou dar um exemplo para vocês disso aí, falando do nosso shopping aqui do estado do Acre. Nosso shopping, quando abriu, tinham diversas franquias. E a maioria dessas franquias fizeram o quê? Fecharam, quebraram. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas investiram o dinheiro que elas tinham, mas elas não faziam parte do negócio. Elas só queriam botar ali, botar os colaboradores aqui e achar que o franqueador é que tem que resolver os problemas. Não. O franqueador ele vai fazer o quê? Passar todo o know-how, passar tudo. Agora, se o franqueado não fizer, não vai seguir em frente, não vai para frente nunca. E aí você me fala assim, por isso que eu falo, o cara tem que suar, tem que empreender, tem que estar dentro do negócio. Senão ele não vai para frente, seja na franquia ou seja qualquer negócio. E aí o que aconteceu? Muitas delas fecharam. Entendeu? Porque o problema não estava às vezes pode acontecer, o problema está no franqueador, certo? Mas aí eu tenho certeza que esse empreendimento vai dar certo. Por quê? Porque o cara,
ou ele vai se desligar do franqueador e continuar o negócio dele, porque ele está lá, está empreendendo, está acompanhando, está fazendo acontecer. Ou então, se ele não fizer isso, é porque realmente ele vai botar a culpa em alguém. E a maioria da população fecha esse negócio por quê? Porque coloca a culpa sempre em todo mundo, menos nele. É verdade. Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado, entendeu? Aí a gestão depende muito disso, é você se culpar, porque quem está fazendo negócio é seu, filho. É a mesma coisa da sua vida, a gestão da vida. Se eu fizer merda na minha vida, quem fez? Não foi eu. Aí, não, é porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, meu irmão é assim, fulano é assim. Eu nasci aqui, tipo sangue e tal. Quantas pessoas tem aí que tem diversos milhões de problemas e superaram na vida aí? Estão grandes, cresceram, até mesmo com doenças, se superaram tudo. Então, a empresa é a mesma coisa, cara. A gente tem que saber fazer a gestão dela, gerir, fazer com que ela aconteça, senão... E no caso das franquias é uma via de mão dupla, né? Isso. Se não for uma via de mão dupla, não tem como crescer, não tem como prosperar. Então não adianta nada a gente estar querendo entregar tudo pro nosso franqueado se ele não está colocando em prática, não está aplicando. Por isso que eu não está fazendo. Verdade. Entendeu? Não adianta. Não adianta eu passar para você todo o meu conhecimento e você só botar aqui, entrar por aqui e sair por aqui. Não vai adiantar de nada. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática, entendeu? Miguel, uma pergunta hoje. O cara tá assistindo, gostou, aí, cara, eu quero investir na franquia. O que ele tem que fazer para entrar em contato contigo? Tem algum canal? Nós vamos agora iniciar, né, nosso processo de tráfego, né, pago. Nós vamos começar a anunciar nossa landing page. As pessoas vão entrar na nossa landing page, conhecer um pouco mais nossa franquia, entender sobre nossa DRE, né? Dentro do marketing, tá? Entender sobre nossa DRE. Eles vão conhecer um pouco mais sobre nossa história, vão conhecer nossos números, né, que não são nossa DRE, vão conhecer tudo que eles necessitam para que eles comecem a querer saber um pouco mais de informações. E dali eles vão ser direcionados, né, ao nosso canal de atendimento, que nós vamos falar com eles, tá entrando em contato com eles para que eles possam... Tu ainda vai ter data para fazer essa implementação? Então, a gente está só esperando alguns detalhes relacionados à questão do domínio. Sim. Entendeu? Ao nosso domínio, que a gente já solicitou, já. E aí a gente está só finalizando isso. A nossa landing page já está quase finalizada. A gente está com quase tudo formatado. Legal. Tá faltando alguns detalhezinhos, entendeu? Né? Mas só que eu já costumo dizer que eu aprendi muito com o meu amigo Wilson, né? Que foi o cara que mentorou a gente nesse sentido. Não conheço. Ele é um dos proprietários da Mais Um Café. A empresa eu conheço. Isso. Então, assim, ele falou, não espere nada ficar perfeito, comece. Então, assim, a gente vai começar, tá faltando um manual, a gente vai fazer. Vou te pedir para tu repetir olhando para cá. Fala aqui de novo essa frase aí. Não comece com nada perfeito, comece. Isso aí. É verdade, cara. Não, isso é verdade. Se a gente não tivesse tido essa filosofia que o Miguel falou, a gente não tava gravando esse podcast. Mas é a mesma coisa, por exemplo, se eu fosse querer abrir uma franquia, eu ia ter que estar com tudo pronto. Perfeito, né? Perfeito. E eu nunca ia fazer, porque nunca vai estar perfeito. Verdade. Se eu fosse querer casar com minha mulher, eu não ia casar, Não porque tinha dinheiro. eu não ia ter dinheiro, nunca ia ter dinheiro, entendeu? Se fosse querer ter perfeito, um filho, filho, meu Deus, eu não tenho dinheiro para ter filho. Tem que aprender, né? Tem o seu filho que você vai ter dinheiro. Então, assim, tudo você precisa começar a fazer. Verdade. Entendeu? Dá o primeiro passo. E aí eu fiquei um pouco receoso, mas aí depois que ele ficou batendo tanto na tecla nisso e me mostrando realmente que é assim, por exemplo, você falou que o Semesato, ele fala que depois de 2 anos você consegue... Ele abriu essa Mais Um Café só da ideia da cabeça dele. Ele nunca teve uma unidade própria. Só a ideia. Só a ideia. Mas ele já era consolidado. Na verdade, ele já tinha uma franquia da Sniper do tiro que teve aqui. Eu lembro. A franquia dele também, que veio da cabeça dele também, que ele foi fazer paintball. Paintball. E disse, cara, não precisa a gente estar num negócio desse sujando essas coisas. De tinta, né? Aí ele formatou tudo. Ele já teve franquia de restaurante formatar, já fez tudo. Só que era Mais Um Café, foi a que realmente decolou. E foi tudo da ideia da cabeça dele, sem ter uma loja. Mas ele fez o quê, Miguel? Eu tive a ideia, botei no papel e comecei a vender. Eu tive 5 franqueados que eu estava feito doido. Eu construí algumas lojas, eu estava lá com a mão na massa, pegando o cimento, fazendo tudo. E hoje ele já tem quantos você estava falando? Hoje ele tem um prédio de 9 andares na principal de Curitiba. Eu acho que ele tem 180 colaboradores. Ele tem hoje o software dele próprio, que ele tem um andar somente para fazer o software dele agora. Ele tem a equipe de engenharia dele. Cara, é um negócio sensacional. Tudo, né? Mas ele e o sócio dele são, desculpa, fora da curva, foda. Né? Os caras são foda. E tu tava falando o número de franquias, né? Ele tem quantas já? Rapaz, ele já tá vendidas, né? Porque é o seguinte, existe quantas franquias você vende, porque você tem um prazo para você colocar ela para funcionar e quantas já estão em funcionamento.
Eu acho que ele deve ter umas 400 e poucos em funcionamento e já perde 700 vendidas. Nossa. É um outro nível de jogo. E aí foi quando ele falou assim, cara, eu queria só ser do Brasil. Só que ele, poxa, a Starbucks tem no mundo todo, por que eu não posso ter? Entendeu? Por quê? Porque ele começou a ver que a entrega dele é foda. E ele consegue fazer com que as pessoas cresçam, prosperem. Porque um quiosquezinho de café vender 50 pau no mês, com a lucratividade de 20%. Nossa, velho. Líquida. E outra coisa, o dono não precisa estar lá dentro, só precisa dos baristas, um barista só. Verdade. Perfeito. É né? muita coisa. Loucura, velho. E eu falei assim que tu tá por dentro do marketing, é porque a gente lida com alguns empreendedores mais assim, old school, né? Eles não entendem esse conceito já do marketing digital, landing page, essas coisas. É legal você já ter esse conhecimento, isso é muito bom. Eu não sou expert em marketing, não. Porque assim, eu sou o tipo do cara assim, que eu tenho que estar focado naquilo que dá resultado, nas prioridades. Então, minha prioridade é ficar entendendo como é que funciona a internet, o computador. Não, eu sinto assim, cara, eu preciso que meu cliente seja esse, o perfil do meu cliente é esse, eu preciso atingir esse público, eu preciso chegar aqui, eu preciso que a landing page tenha essas informações, porque o cara que vai comprar minha franquia, ele precisa saber disso, entender isso. Então, aí eu passo e constrói aí, entendeu? Então, mas sempre coisas... é bom ter um pouco de conhecimento de cada coisa. Exatamente. Né? Por isso que eu falei assim, eu sei como é que você faz o tráfego pago, eu sei que hoje você tem o Facebook, Google Ads, tem tudo isso aí. Então, assim, essas coisas do Facebook, é tudo esses ads aí. Mas eu não entendo deles, que tem que entender é quem vai, entendeu? Mas sabe por que a gente fala? Que às vezes a gente vai conversar com uma galera assim mais, empresário mais fechado, né? Ele, isso aí não dá resultado, o negócio aqui é o boca a boca, etc, entendeu? Cara, e aí ele perde muita coisa. É muito não que não arcaico, seja necessário. Eu acredito que os dois, né, são necessários. A internet tem dois viés, cara. Sim. O bom e o ruim. Com certeza. Isso é fato. O bom é que as pessoas podem ter informação de qualidade. O ruim é que ela pode ter informações totalmente sem qualidade. Entendeu? Então, é uma linha tênue, não. É aqui, é pra cá ou você segue pra cá ou você segue pra cá. E o bom também você vai você vai atrás de baboseira, besteira, de gente falando besteira, ou entregando nada, ou você vai atrás de pessoas que realmente querem entregar, que têm conteúdo, que construíram alguma coisa. Entendeu? E o bom é que ela deixa essa opção pra pessoa. Ó, tu escolhe, porque aqui eu não vou te impedir de sair, né? É uma janela. Que nem o Windows, né? O Windows tu abre. O problema é que as pessoas querem dinheiro fácil, cara. Verdade. Eu mesmo, um dia desse, estava procurando dinheiro fácil. Como é que é? Eu vi uma propaganda de um joguinho que tem na internet, que coloca 20 reais, aí eu comecei a ganhar. Não seja como Elias. Vou ganhar dinheiro fácil, coloquei 20 reais em 2 minutos, mano. Foi-se embora, não ganhei nada. E aí você vai pensar isso numa franquia. Pô, o cara tá lá se lascando, não tá entregando, porque algumas empresas e poucas franquias fecham. Porque o cara tá lá na empresa, ele quer o dinheiro rapidamente. Então ele vai fazer qualquer coisa para ter dinheiro. E não é fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Eu tava discutindo um dia desse com o meu irmão, que ele é lá no Natal, ele tem farmácia lá, ele disse, eu não consigo vender por causa do preço. Eu disse, cara, tira essa objeção da sua cabeça, não é preço. Você tem que construir a cultura tanto dos seus colaboradores como do seu cliente. Você tem que construir seus fãs. Você não está construindo seus fãs. Se você construir seus fãs, eles vão fazer com que isso perpetue para outras pessoas que sejam seus fãs também. Às vezes sem nem você conhecer. Por quê? Porque elas confiam nessas pessoas que são seus fãs. Então, assim, é uma série de coisas que você precisa fazer e aí o povo não faz. Verdade. E isso aí que tu falou é tão interessante que o cliente, eu sempre falo com o Alcimar, lá o nosso barbeiro, que quando o cliente está tão satisfeito com a entrega, com a qualidade do serviço, etc., ele se torna fã e ele se torna um outdoor ambulante. Exatamente. Ele sai falando para todo mundo. Exatamente. Certamente tu implanta isso aqui, né? Miguel, e o que é isso aí, essa caixa aí, Então, essa caixa aqui essa caixa bonita. É uma novidade que a gente está entregando aí para algumas pessoas aqui do Acre, né? Que, primeiro, pessoas que fazem parte da nossa história, clientes que fazem parte da nossa história. E ela tem uma caixinha que a gente está levando o nosso nome, que é a Contém Vida, né? E dentro dela a gente está trazendo a nossa missão, nossa visão, que eu falei para vocês, ser a melhor e mais famosa manipulação e nutrição esportiva do Brasil, fornecendo produtos de qualidade e inovadores com a equipe de excelência, proporcionando beleza, saúde e bem-estar. Acho que eu mudei aqui nossos valores, né? E aqui você vai ter uma lembrancinha nossa e falando um pouco da nossa mudança, né? Legal. Então esse daqui a gente vai estar entregando, já entregou para algumas pessoas, né? E tamo aí. E essa caixinha aqui dá para ficar de lembrança, que ela é bem feita. Isso aqui a gente já vai fazer alguns trabalhos com ela, né? E é isso que é a entrega que a gente tem que trazer para o nosso cliente, para o nosso colaborador, para o nosso parceiro. Cliente. Exatamente. Entendeu?
Eu tava vendo uma pesquisa sobre marcas, né? Pode guardar. O cara mostrando o aumento das vendas que teve no Starbucks quando eles começaram a falar o nome da pessoa que estava comprando café. Só esse fato. Chegar, Lucas, teu café tá pronto. Dá um ar de intimidade, de conexão. Enquanto isso vendeu e quantas outras empresas começaram a replicar. E isso aí é um diferencial, né? Um diferencial com das certeza. marcas. E a gente tem que saber quem é o nosso público-alvo, cara. Verdade. A gente estava comentando sobre isso antes. Então, nosso público, qual é o nosso público? É um público que quer realmente uma entrega diferenciada, uma qualidade no produto, uma qualidade na embalagem, uma qualidade na camisa que a gente faz, uma qualidade na barrinha de proteína que a gente vende, uma qualidade numa roupa de proteção solar. Então, elas querem, é caro? Cara, eu não vendo preço, eu vendo valor. Tem diferença. Entendeu? Né? Aí tem uma diferença muito grande. Porque o valor, ele não está somente naquilo que ele vai comprar. Né? Está em tudo que faz com que isso aqui funcione. Entendeu? Desde um colaborador, desde aquilo que o colaborador utiliza no seu dia de trabalho. Então, assim, contempla tudo. Então, o valor que a gente entrega é isso aí. Cara, eu fiz uma mentoria muito boa. Na verdade, você tem 2 caminhos para seguir para se franquear. Um, você pode contratar uma empresa que ela vai... Que faz, né? Que faz, aí você paga alguns R$1.000 aí, e ela entrega umas bíblias assim, com tudo que você tem que fazer, mas não ensina você a fazer. E outra é que você realmente vai atrás de pessoas que já fizeram, que fazem, e que querem montar isso para você, que também você paga alguns R$1.000. Então, assim, eu preferi seguir os 2 caminhos, só que com certeza o melhor caminho foi o do caminho do aprendizado. Porque fica sólido, né? Fica sólido. Então, por isso que eu tenho propriedade para falar com vocês hoje a respeito disso. E sabe, isso aí que tu falou, eu aprendi. Uma das coisas que a gente tem buscado pra gente, é diminuir a curva de aprendizagem. Exatamente. Né? Se eu posso ler num livro, beleza, mas e se eu posso sentar aqui com um gestor que tem 15 anos de experiência, para ele me ensinar como que eu posso gerir minha empresa, é muito melhor, vai diminuir, né? Eu ia pegar uma lei de franquia e dizer, beleza, eu preciso fazer isso. Beleza. E aí? Como? Onde eu começo, como que faz? Aí o cara foi lá, pegou em 5 viagens que eu tive para Curitiba, ele me ensinou lá como é que a gente vai fazer isso, por partes. Me ensinou sobre venda, sobre várias coisas, como a gente vai vender uma franquia, me ensinou como a gente vai formatar, o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa fazer. Então, e até hoje ainda, por exemplo, semana passada eu tive uma videoconferência com ele, e ele está lá de mãos abertas pra gente, esperando a gente entregar. E quando a gente diz assim, cara, eu tô aqui torcendo aqui com tesão pra vocês venderem a porra dessa primeira franquia, entendeu? Como é que é o nome do rapaz? Houston. Isso, manda um abraço pro Houston aí, quem sabe ele não assiste aí. Um abraço, Houston. Houston é farmacêutico. É mesmo, cara? Farmacêutico e advogado também, que ele Só, velho. Esse é bom. entendeu? E aí foi aprendendo o empreendedorismo assim, cursos, estudando. Caramba, mano, esse cara é brabo. Mas Quem tem sabe muita a gente não traz ele no... Ele é brabo, ele é brabo. Tem muita diferença, né, da pessoa aprender sozinho, sem ter nenhuma pessoa ali do lado que já teve uma prática, né? Porque a prática, às vezes, acaba lendo tanta coisa lá que a prática, não, vamos partir direto para isso aqui que dá resultado. Isso. É bem mais fácil, né? Exatamente. Então, galera, podia passar o dia conversando aqui com o Miguel. À noite. Foi uma mentoria. Opa, o dia estendeu o dia aí. Mas foi uma mentoria, né, Elias? Mentoria não só na área de franchise, né, de franquias, mas de empreendedorismo para a vida. Sempre é um prazer mesmo. Agradecer a sua presença estar aqui, ter disponibilizado seu tempo para conversar aqui com a galera. Mais uma vez com a galera do Cave Cash. E quer fazer alguma colocação? Não. Quer não? Tá falando bem. É que eu falo demais. Miguel, se quiser fazer uma consideração final, e eu vou finalizar com uma pergunta, mas se tu quiser fazer alguma consideração para os futuros franqueados ou para a galera que está assistindo, pô, essa é o agradecer a vocês aí mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Desejar sorte, sucesso aí na jornada de vocês aí, que tenho certeza que vai dar certo. E dizer para você que está em casa aí, que está assistindo o nosso podcast aqui dos amigos do Cave Cash, que se vocês tiverem interesse na nossa franquia, os meninos vão deixar aqui o endereço do nosso Instagram. A gente vai estar lançando lá também, a gente vai estar passando mais informações por lá, tá? Além disso, a gente vai estar também já divulgando nosso landing page para você conhecer um pouco mais. E segue lá a gente no Instagram, Contém Vida Farmácia, @Contém Vida Farmácia, que já mudamos. E eu espero que dê tudo certo, né, cara? Assim, a gente tá... Na verdade, eu só não espero, mas a gente tá colocando em prática para que dê. Né? Então, a gente vai para essa jornada aí, esses desafios. A gente sabe que é uma nova empresa, um novo negócio, e eu espero que a gente consiga aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu e quer desenvolver nela. Com certeza, e é só o começo.
Tem um cara que eu sigo, ele sempre fala assim, já é, meu amigo, pode crer. Agora eu vou fazer a pergunta aqui agora. É uma pergunta que eu tinha feito no podcast anterior, mas tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito. Esqueci o nome do filósofo, mas ele fala assim... Não é o Carl Sagan? Não, o Carl Sagan é o cientista. Mas ele fala assim, o homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque o homem não é mais o mesmo, e o rio não é mais o mesmo e tampouco o homem. Então a gente está em constante mudança, né? Então o Miguel que veio naquele podcast não é mais o Miguel que está aqui. Então vamos supor que o cara que está assistindo aí, ele ainda não tem dinheiro para investir numa franquia, ele está meio perdido na vida, ele não sabe se quer empreender, não sabe se quer fazer concurso, e ele se sente perdido, cara. Imagina que você é o pai ou um conselheiro desse cara, qual o melhor conselho que você daria para as pessoas, homem ou mulher, qualquer que seja essa pessoa? Eu acho assim, que primeiro a gente Dá tem nossa que... câmera aqui e mandar bala. Dá nossa câmera aqui. Então assim, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é que a gente está fazendo para que isso aconteça. Né? O que é que a gente está fazendo na nossa vida para que a gente... essas coisas estejam acontecendo. Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai ofertar e Ele vai cobrar também. A forma que Ele oferta é diferente da forma que Ele cobra. E a forma como nós sabemos utilizar as ofertas dEle é diferente também da forma como Ele vai cobrar se nós não soubermos usar com sabedoria. Então você ter sabedoria, você entender onde você quer chegar, entender o que você quer. O mais importante também é você saber o que está dentro do seu coração e seguir aquilo. Talvez não seja o momento certo daquele seu sonho ser realizado, mas talvez você também esteja fazendo algumas coisas para não conseguir chegar lá. Então sente, pense, veja com sabedoria e comece a fazer, porque para você chegar onde você sonhou, você precisa fazer. Então é mais ou menos isso aqui que eu queria falar, nesse sentido de porque é uma pergunta bem complexa. É o que a gente gosta de fazer. Exatamente. Então assim, eu diria isso, até porque eu também já fui um cara que já me desacreditei em mim, já quis desistir, já passei por muitas coisas e eu vou falar para você também, não são todos os dias que eu acordo disposto a fazer tudo que eu faço. Às vezes a gente tá passando por aquela bad, aquele momento ruim, mas eu penso sempre, meu irmão, não posso fazer isso, por quê? Por mim, pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa. Então é saber os propósitos que você tem da sua vida. E aí você, diante dos propósitos que você tem da sua vida, você chegar lá. Meu irmão, que lapada, hein, meu irmão? Foi lapada. E galera, esse aqui é o nível do nosso podcast, padrão. Quero agradecer novamente a presença do Miguel, a presença do meu amigo Elias aqui. Caramba, tu bateu forte nas costas. Eu sou forte. Quero agradecer o nosso filmmaker, Rickson, que tá ali dando atrás. show. Quiser aparecer ali, Rickson. Sua presença é imprescindível para fazer isso aqui acontecer. E é isso, galera. Curte esse vídeo. Isso aqui foi uma mentoria. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora. E como eu gosto de falar, é só o começo. Ouse sair da sua caverna. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Ô, Miguel, essa foi padrão, velho. Boa.